Bom, vamos fazendo de forma bem dinâmica aqui, para a gente não ficar se estendendo muito. Eu vou ficar com o cronômetro aqui para a gente não passar de 3 minutos para a resposta, tá? Vou fazer uma pergunta para cada um. E aí, se alguém quiser, uma pessoa pode fazer um comentário de até 2 minutos, tá bom? Vamos lá, vou começar com quem começou, com o Knapp, que foi a primeira a apresentar, né? A pergunta é do Thiago, da KTR, não sei se ele está por aí. Está lá, legal. Bom, a pergunta é a seguinte: durante a implementação do sistema PS, houve alguma expectativa que foi frustrada e ou funcionalidade que não funciona como esperado? Certo, Thiago. A gente via, depois de muita manualização com planilha, a gente sonhava o mundo, né? Então, assim, realmente teve expectativa frustrada, assim, não atendida. A gente tinha como mente ver um KPI, por exemplo, do workload. A gente está olhando lá 2, 4 meses para frente e ver isso num gráfico. Então, esse KPI a gente não conseguiu implementar, porque as ordens a gente consegue só depois de programado. É uma fase após, a gente chama de workload, que é uma como a gente chama de uma estimativa em horas, é um budget que é jogado para a gente coloca alocando em nossos recursos que chamam as bancadas, né? Então a gente não trouxe isso do Preactor, né? Então a gente não. E a segunda é a gente ter o recurso secundário como funcionalidade, que não foi implementado, a gente queria, mas a gente viu que realmente ia mais complicar e a gente faz isso ainda mais no tato, no manual, né? A gente conhece as pessoas que sabem montar aquilo, como é montagem manual e muda muito o recurso, ficaria muito cadastro para fazer, e a gente achou que é melhor não implementar, é um recurso secundário. A gente está com o primário, que é bancada, e a gente tem capacidade de 2 montadores por bancada, e aí a gente acredita que isso resolve no momento, né? Com a quantidade de bancadas que a gente tem hoje. Alguém quer comentar aí sobre a resposta no cenário de vocês aí? Não, mais ou menos nessa linha. Legal. Bom, vamos lá. Então, eu vou fazer agora uma pergunta aqui para o Júlio, da Nidec, né? Quem fez essa pergunta foi o Marlon, da Caesar, não sei se ele está por aí. Está lá, beleza. Então, a pergunta é a seguinte. Eu vou fazer 2 já, porque são 2 curtinhas, então dá para responder numa só. Primeira pergunta do Marlon, que é: ordens que serão atrasadas devido à inclusão de alguma prioridade. Qual é reportado ao cliente? Pergunta 1. A pergunta 2 é da Elaine Oliveira. Está por aí? Beleza. A unidade da China possui também o Op Center? E como foi o GMO para a realização da implementação do software? Ok. Vamos lá, pessoal. A primeira questão sobre, feito lá para o pessoal da Caesar, né? Vamos lá. Ordens que serão atrasadas devido à inclusão de alguma prioridade. Nesse caso, como a gente tem o controle de todo o nosso processo de produção, a gente faz reportes online sobre isso. Então, por exemplo, a gente desenvolveu lá internamente visualizações que os clientes podem acessar, clientes internos, eu falo assim, né? Então, alguns dash que a gente montou, quem solicita para nós alguma demanda pode acompanhar pela ordem lá, pelo processo, como é que está a previsão de data de entrega hoje. Então, lógico, eu prometi uma peça olhando pelo sistema lá que a gente planeja pelo Preactor e depois carga máquina, isso aqui vai ficar pronto dia 30 de maio, por exemplo. Com priorizações ou com demandas extraordinárias que podem entrar no processo e vão competir recurso, o que pode acontecer, como o Michael mostrou aqui, eu vou priorizar uma solicitação em detrimento a outras. E se concorrer recurso, aquela ordem que não estava priorizada, ela vai ser redatada o seu due date, né, a sua data de entrega ali final. E aí a pessoa pode acompanhar e ver, olha, a data que era dia 30 passou para o dia 5/6. Então, geralmente a gente vai administrando isso, quando alguma coisa realmente passa a ser crítica, a gente vai e atua naquele ponto, a gente tem processo de externalização, que é outsourcing, mas a gente tenta ser transparente em relação aos prazos de entrega, principalmente com o pessoal interno.
quando é uma questão externa que tem lá um contrato, tem um prazo, então a gente monitora isso com priorizações para poder garantir a entrega daquilo ali. E toda vez que tenta escapar, a gente fala assim, o recurso virou gargalho, não consigo, eu posso pegar aquele processo ali, ou eu faço uma estratégia já antecipada de hora extra, por exemplo, para poder garantir que as ordens que estão passando por ali não atrasem, ou eu pego um pacote de ordens e vou para um fornecedor externo de usinagem, faço isso fora para poder também garantir prazos. Mas, geralmente, a gente comunica e é negociado ali a questão da variação de data de entrega ali, tá? Então, a gente faz isso aí, é bem transparente e o sistema ajuda muito nessa comunicação, tá? Sobre a questão da questão ali da China e GMO e por aí vai, nossa área, quando nasceu o projeto, a área lá da ferramentaria então é uma área dentro da Nidec. Então, essa área resolveu ir no caminho da colocação do PREAC naquela ocasião. Não foi não é uma ferramenta da Embraco na época como todo. Só a nossa área que decidiu fazer isso. Não, nós queremos, que a gente tem um processo muito específico, a gente não era linha de fabricação de compressores, a gente faz essas peças, então a nossa área tem isso. Então, do grupo inteiro, é a nossa área que tem essa ferramenta. Então, outra planta não tem ainda. Agora, com a expansão do grupo, talvez é uma possibilidade futura, a gente está botando essa solução em outras plantas, mas hoje é só a MTU aqui no Brasil que trabalha com isso daí. E a questão nessa questão do GMO, né, que essa gestão de mudança ali, nunca é fácil, né? Você primeiro tem que batalhar muito para poder comprovar o investimento no projeto, você tem que criar um case mostrando que você vai ter um resultado lá na frente, e a gente conseguiu comprovar que a mudança de software nos traria um benefício gigante em relação à questão de volume de horas produzidas, que eu controlo horas, não controlo peças, não controlo unidades, né? Então, a gente ia ter um aproveitamento muito melhor dos ativos que eu tenho hoje, e isso gerou um case com um resultado, com um benefício lá na ponta, com um save, né? E depois, a gente convencendo a empresa que isso era um case importante e com retorno financeiro, um payback atrativo, aí a gente começou a fazer a implantação e depois veio a questão da mudança interna, né? Você fazer as pessoas que estavam lá hoje, acostumadas com o processo antigo, se adaptar ao novo. Tudo é bastante de conversa, exposição, explicação e resiliência para poder atravessar esse período, mas vale a pena se você seguir esse caminho de mostrar um case que dá resultado. Bacana. Quem quer comentar? Então, vou fazer uma pergunta aqui para a Bukit. Pergunta do Jefferson Souza. Lá. Pelo fato de já ter o OpCenter funcionando em uma unidade, facilitou a implementação em uma nova unidade ou encontraram mesmo as dificuldades anteriores? É uma pergunta bem interessante, né? O fato da gente ter encontrado muitas dores, né? Muitos desafios, né, a serem superados lá na metalúrgica, no processo de implantação, né, fez com que a gente fosse com cautela, né, a unidade de plásticos, né? Tanto que é verdade, né, que muito do que a gente colocou aqui de rever padrão, rever cadastro, né, iniciou muito antes na plástico, né, de nós darmos o pontapé inicial da implantação nessa unidade, né? Então, a gente falou que iniciou o projeto lá em 2019, né, na unidade metalúrgica. Aí veio a pandemia, né? Então, o que estava feito, né, que era a área de montagem, né? A gente foi trabalhando naquele período, né? E 2021, então, a gente viu que as outras áreas elas precisavam, né? Também estar dentro do OpCenter, porque só com a montagem eu não conseguia provisionar essas datas de entrega, né? E esse processo recente, né, na metalúrgica, né, nos trouxe várias lições aprendidas, né? Que a gente começou a olhar a plásticos, né, de forma diferente, né? São complexidades diferentes, né? A gente está numa fase, vamos dizer assim, final de implantação, mas ainda tem muito trabalho a ser feito, né? Principalmente a questão de padronização, né? Mesmo a gente tendo iniciado esse processo muito antes do pontapé inicial, né? Na plástico a gente tem configurações diferentes de produção, né? Nós não temos usinagem, nós não temos a montagem da forma que a gente tem na metalúrgica, né? Na metalúrgica nós temos bancadas que fazem a montagem do início ao fim da peça,
desses conversores, desses mecanismos. E na plásticos eu tenho linha de produção, né? Então, algo que nós não temos na metalúrgica. Então, são desafios novos, né? As lições que a gente trouxe da metalúrgica foi a questão de padronização, olhar para os códigos, como o José colocou, né? Não chumbar regras, né? Criar condições personalizáveis dentro do RP, né? Para a área de engenharia de processo, engenharia de produto, né? Para que as mudanças que forem ocorrer, né, com o passar do tempo, né, e os novos produtos, elas pudessem ser facilmente administradas dentro do OpCenter, né? Então, os desafios são bem outros, né, nas unidades, né, porque não são 2 unidades de metalúrgica, né? Então, a outra unidade, o que se assemelha à usinagem seria a questão da injeção, né? Mas a injeção eu tenho atributos que eu não tenho na usinagem, né? Eu tenho restrições extremas, né? Que eu não tenho na usinagem, né? Então, o que mais se assemelha à usinagem, né? Na plástico é a injeção, né? Só que lá eu tenho atributos que eu já não tenho, né? A situação de matriz setup eu tenho na usinagem, eu já não tenho na metalúrgica, né? E quando a gente fala em trabalhar em linha, né? A gente está falando em fazer montados e pré-montados, né, de forma sincronizada dentro da linha, né, considerando os tempos, mesmo que balanceados, eles são diferentes de cada etapa, né? Então, é um desafio agora, até que nós estamos enfrentando, né, nessa fase final, né, suando a camisa, né? Entrou mais uma pessoa no projeto, na APS, para conseguir resolver o problema, né? Questões que a gente não encontrou na metalúrgica. Bacana. Bom, gente, era isso. Então, agora, para a gente fazer o fechamento, primeiro, agradecer todos os palestrantes, né, todos os cases, todos os presentes, né, e os palestrantes que estão ali. Vou chamar um dos nossos fundadores aqui, o Aparecido, que é um dos caras aí que mais conhece o OpCenter no Brasil, aí, vamos dizer. E vou chamar ele para dar algumas palavrinhas finais aqui para fazer o sorteio dos brindes também. Então é isso, gente.